tentar te ajudar a encontrar as suas raízes. A mais antiga que eu lembro era pelo lado do teu pai e pelo lado da tua mãe. Os dois têm origem quase comum. Os dois têm origem de açorianos. Os açorianos era um povo que veio dos países chamados Países Baixos, zona chamavam Flamengos, pegava uma parte da Bélgica, da norte da França, Holanda. De lá eles foram para os Açores por questões religiosas e políticas. Os Açores foram ficando muito povoados e eles vieram para cá, para o Brasil. Eles desembarcaram primeiro ali na ilha de Santa Catarina, Desterro, chamado Desterro, 740, 750. E parte ocupou a colônia do Sacramento. Esse primitivo açoriano, chamava-se Mateus Simões Pires, não se sabe ao certo para onde ele veio. É provável que tenha sido da colônia do Sacramento, porque lá viveu uma irmã dele, de nome Luciana, e lá morreu essa pessoa. E o Mateus de lá veio para Rio Pardo, mais ou menos em 1756, por aí. Ele estava aqui em Rio Pardo. Se estabeleceu aqui com comércio e levava produtos da terra para vender na colônia do Sacramento. E de lá ele trazia mercadorias importadas, sim, importadas da Europa. Também trazia de Montevidéu, de carreta. Numa dessas viagens de carreta, em 1763, ele vinha de Montevidéu e foi aprisionado em Rio Grande, porque os espanhóis haviam invadido o porto de Rio Grande. E lá tomaram as carretas dele. E ele, então, voltou para Rio Pardo. De Rio Pardo foi até a ilha de Santa Catarina. Lá foi preso pelos espanhóis que também haviam tomado a cidade de Desterro, chamada na época. E ele, conduzido de Desterro para Montevidéu, ele conseguiu se livrar em Montevidéu por amizade com importadores dos quais ele comprava mercadorias. Ele era casado com Catarina Inácia e tinha um filho chamado Antônio. Esse filho, quando fez 11 anos, foi mandado para o Rio de Janeiro para aprender comércio, para trabalhar com o pai. E lá ele ficou 11 anos. E o Mateus foi chamado aos Açores para resolver negócios. E na ida para os Açores, o navio em que ele viajava foi tomado por piratas argelinos. Segundo relatou um amigo, Mário Bica Pires, foi feito prisioneiro. E, segundo o Mário, como ele era um homem muito ladino, ele não foi morto. Ele ficou prisioneiro no barco com os piratas. E era usado pelos piratas para negociar nos portos. Ele esteve 10 anos prisioneiro no barco. E numa viagem ao México, ele desceu junto com o escravo dele, de nome Lourenço, desembarcou para comprar mantimentos e água. E o barco recebeu ordem de partir imediatamente do porto e deixou ele para trás. Então ele conseguiu pegar um barco inglês, vir até Montevidéu. De Montevidéu ele foi até a colônia do Sacramento. A irmã dele, a Luciana, emprestou cavalos para ele e ele veio de lá para Rio Pardo. A esposa dele, durante esses 10 anos, esteve sempre lembrando dele e rezando por ele. Teria até recebido propostas de casamento. Recebeu propostas de casamento, mas não aceitou e continuou rezando. Uma determinada ocasião, decorridos os 10 anos, ela deixava o rosário na mão da Santinha, onde ela ia fazer as orações, encontrou o rosário caído. E ela disse para a mucama, o Mateus vai chegar, que aquilo tinha tomado como um sinal, e que realmente no dia seguinte o Mateus chegou. Essa é uma parte da história do Mateus. É um dos lados da tua família. O outro lado é o lado dos italianos, dos Pellegrini. O primeiro vieram em 3. Um era Antônio Pellegrini, filho de Francesco Pellegrini e Celeste Pellegrini. Tinha 2 companheiros, um irmão e um sobrinho. Um ficou em Uruguaiana e o outro foi para a Argentina. E contavam meu pai e meus tios que esse da Argentina, um descendente dele, que se chamava Carlos Pellegrini, e tem um túmulo no cemitério
cemitério La Recoleta, túmulo cheio de placas de bronze de agradecimentos a ele. Foi ministro da Agricultura, foi vice-presidente da Argentina e, inclusive, até assumiu o governo por um determinado período. E os daqui não foram tão importantes assim, mas dos nossos parentes. O daqui, o Antônio, casou na Igreja Matriz de Rio Pardo em 1853, com Camila, que era, segundo dizia o meu pai, era descendente de índios. A fisionomia dela é a fisionomia de índia. Eles tiveram vários filhos, um dos ramos é Rezende. Os filhos eram mulheres que casaram na família Rezende. E os homens, que eram Francisco Antônio Pellegrini, gerou ele e a mulher, que era alemã, a dona Rosalina, geraram 7 filhos. O teu pai é descendente desses filhos do Francisco Antônio. Meu avô. O teu avô. Falou meu pai. O teu avô era descendente do Francisco Antônio e o teu avô materno era Rezende, mas a mãe dele era Pellegrini. A dona Chinita, chamada dona Chinita, era Pellegrini. Tá? Era prima do meu avô. Era meu avô. Francisco Antônio era meu avô. Tá. Então tem essa ligação. Sim. E a tua mãe ainda tem uma outra ligação. Isso é o lado paterno dela. E o lado materno dela, ela é descendente de Simões Pires, João de Quadros, conhecido como Jangota, que era casado com Ana Eulália, que era uma mulher que diziam da boca destravada. Ela era terrível. Até eu conheci uma descendente dela, uma neta dela, que depois a minha mãe dizia, mas é a velha Ana Eulália. Chamava-se... Tua avó, a Carmen, era filha do Atanásio. E o Atanásio era filho do João de Quadros e da Ana Eulália, que era Simões Pires, Ana Eulália. A gente que mora na aldeia acontece assim. Lá fora acontecia que meus primos casavam com as primas também, porque não tinha outras escolhas. Meu conhecido de São Paulo, ele dizia, aqui no Rio Grande do Sul não dá para falar mais de ninguém. É parente, é amigo ou é vizinho. Que não dá para falar mais de ninguém aqui. E quem é que veio, que fazia era o Pellegrini, que veio da Itália. Fazia estatuetas de gesso. De santos. Ele tinha o apelido de Antônio Santeiro. E também tinha comércio, vendia sabão e se estabeleceu com comércio aqui na cidade de Rio Pardo. Ele casou em 1853, então talvez assim em 1860, ele devia estar trabalhando aqui. Ele foi nomeado pelo governo da cidade para receber da comissão que recebia os imigrantes, para ajudar, traduzir. O Mateus, o neto mais velho, é o legítimo representante do povo do Rio Grande, porque tem o sangue dos pelo duro, dos açorianos, né? E tem dos alemães, que é o Reza, e dos italianos, que é o Pellegrini. Fez 21 anos no ano 2000. Ele é o homem do Rio Grande do século XXI. Muito obrigada, então, tio Belmar.